Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast. Esse é o nosso 42º episódio. Francisco Menezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, paradoxalmente, eu em isolamento, fico tranquilo. Que maravilha. Carol, como você está? Oi, Bruno. Como eu sempre falo em todos os episódios, estou bem e tentando cuidar da saúde mental, sempre. É isso aí, galera. Bom, a gente atendendo a pedidos de vários alunos, tinha muita gente pedindo para que a gente abordasse esse tema. Já que estamos vivendo um ano, colocaremos assim, atípico, é um ano de 2020 que ficará marcado para o sempre em nossa história. Um ano que eu aposto que nenhum de vocês tinha vivido dessa forma, assim como eu, a Carol, o Chico. E para isso, né, Carol, a gente resolveu selecionar um tema fora do direito para que a gente possa pensar um pouco mais sobre tudo o que nos cerca nesse momento de isolamento, não é isso? É isso, Bruno. Esse período que a gente está vivendo, como você falou, atípico, tem afetado muito a nossa saúde mental. E a gente precisa falar sobre isso porque eu vejo muita gente com vergonha, com medo de falar sobre isso, porque existe, às vezes, até um certo preconceito com relação à mente. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. E a cada dia que passa, nesse momento, estamos mais preocupados, com uma autoestima mais baixa, muito aflitos, às vezes ansiosos, muita gente tem desenvolvido depressão. E eu acho que é muito importante a gente tratar desse tema, como eu falei, porque isso afeta muito a nossa saúde mental, e a saúde mental também tem a ver com a saúde física, né? Muitas pessoas somatizam tudo isso e acabam prejudicando a sua saúde física também. Então, a gente não poderia trazer pessoa melhor para falar sobre isso, que é uma pessoa que já esteve conosco num episódio muito interessante, episódio que bombou, e eu quero que você apresente essa nossa convidada, Bruno. Virou nossa amiga aqui, já tem carteirinha do Supremo, já fez live comigo no começo desse período de isolamento, a minha amiga Simone de Molinari. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Bruno, Chiquinho, Carol, pelo convite. Fiquei muito honrada, feliz. Realmente fazer parte aí desse time é, para mim, um motivo de honra. Então, sou muito, muito grata ao convite de vocês e estarei sempre aí que me convidarem, viu? Para quem não conhece a Simone, gente, a Simone é um fenômenozinho aqui de Belo Horizonte, tá? Ela é psicanalista clínica e radialista numa das maiores rádios aqui de BH, que é a 98 FM. E para quem não ouviu o primeiro episódio da Simone, eu recomendo, é o 21º episódio, que foi o episódio inaugural dessa nossa terceira temporada de 2020. Sem dúvida alguma, foi um dos episódios, viu, Simone? Não sei se eu te dei esse feedback, mais ouvidos desses 42 episódios desse nosso projeto que a gente ama tanto, que é o Supremo Cast. O seu está ali entre os top 3 dos mais ouvidos de todos os tempos. Então, você tem credenciais mais do que severas para estar aqui conosco novamente. E como a Carol falou, galera, realmente nós estamos vivendo um período difícil, um período diferente, com muitas inseguranças, com muitas incertezas. A gente não sabe se a vida que a gente tinha vai voltar ao que era antes. Como vai ser esse tal de novo normal, né? Que virou uma expressãozinha da moda aí, todo mundo falando disso. Qual que vai ser esse tal de novo normal? Como vão voltar a ser os eventos presenciais, as aulas presenciais? Por exemplo, nós do Supremo já tomamos uma decisão. Nós não abrimos turmas agora para o segundo semestre na modalidade presencial, exatamente por essa incerteza que gravita em torno da solução dessa questão ligada ao coronavírus. Então, Simone, eu queria, com a sua permissão, abrir um pouco os nossos corações aqui, já que a gente está toda segunda-feira religiosamente durante o ano de 2020, não faltamos nenhuma segunda-feira aqui com o Supremo Cast, né? Desde que você veio já foram 21 episódios de lá para cá. Então, a gente está sempre aqui com os nossos ouvintes, temos uma legião muito grande, cada vez maior de ouvintes. Eu queria abrir um pouco o coração desses apresentadores para falar um pouco como a gente está.
Por que eu faço isso? Porque eu tenho recebido, especialmente no Instagram e também no canal de dúvidas da plataforma dos alunos do Supremo, muita mensagem de aluno: poxa, professor, eu estou desanimado, poxa, eu estou cada dia mais difícil focar, poxa, professor, não sai o edital que eu estou esperando, está muita incertezas em torno de concurso público, poxa, tem dia que eu estou muito ansioso, eu estou sentindo que eu estou cada dia mais triste, eu não sei se eu estou tendo um diagnóstico de depressão. E o que eu tenho respondido é: respira, porque não é só com você. Eu tenho percebido isso nas pessoas à minha volta. Quer ver? Chico, como é que você tem se sentido? Conta pra gente. Olha, pois é, Bruno, eu raramente falo disso aqui, e raramente falo disso com vocês, com os meus amigos e até com os meus familiares, mas acredito que em um episódio sobre saúde mental é o momento propício para poder abrir o coração e até para poder demonstrar para as pessoas que, né, os professores são de carne e osso e que pessoas que você ouve falar todo dia, muitas vezes possuem problemas mundanos semelhantes aos seus e até problemas assim, incapacitantes em determinados graus, pelo menos. E eu não diria sempre, mas a partir da minha adolescência e até a idade adulta, eu sofro de transtorno de ansiedade generalizado, que é diagnosticado, devidamente diagnosticado, né, psiquiatricamente e tudo mais, TAG. E esse transtorno de ansiedade, às vezes, proporciona, já que a comorbidade é muito frequente, alguns episódios de depressão. Eu desconfio, e agora não é propriamente diagnosticado, mas eu desconfio há alguns anos que eu sofro também de distimia, que é uma espécie de depressão perene, leve, que fica por muito tempo, que retira um pouco a vontade, a vitalidade, mesmo porque depressão não é sinônimo de tristeza, não é? Depressão é a ausência completa de vontade, de vitalidade, de propósito, de prazer. E quando veio toda essa pandemia e todo o contexto de isolamento, eu primeiro me contemplei com a possibilidade desse transtorno de ansiedade piorar. Só que um dos principais sintomas que eu tenho no dia a dia e que é gatilho de ansiedade são encontros e convívios sociais. Acho que a minha ansiedade desenvolveu em mim uma fobia social muito aguda. Para mim, encontros sociais, que podem ser até virtuais, são sempre um desafio. Eu falo, né, eu sempre utilizo essa metáfora. Eu sinto que enfrentar um encontro social, seja ele quem for, a não ser com pessoas bem limitadas dentro da minha família e tudo mais, é como escalar um grande morro. Que eu preciso escalar esse morro inteiro para conseguir interagir de forma qualitativa, para conseguir ter interações de qualidade. Senão, eu fico retraído e eu não consigo me expressar, eu não consigo me comunicar, eu fico sempre para baixo. Para mim, é sempre um grande investimento energético, qualquer tipo de encontro social, e isso traz gatilho de ansiedade. É por isso que quando veio o isolamento, inicialmente eu pensei que ia ficar mais ansioso, só que quando ele se instalou, assim como eu disse no início do nosso Supremo Cast, eu fui arrebatado com um estado de completa ausência de ansiedade. Na primeira semana que eu fiquei isolado em casa, sem poder sair, eu fiquei completamente tranquilo. Como eu não ficava em muitos anos, cara. É claro que a gente reconfigurou um pouco o contexto do Supremo para não ter contatos físicos e as gravações poderem se desenvolver em estúdios de maneira tranquila e segura. E com isso, né, eu voltei a ter um pouco mais de contato social, mas mesmo assim essa tranquilidade relativa ainda é mantida desde que a pandemia começou. Mas eu acho que agora, com alguns meses de isolamento, eu agora me contemplo com a perspectiva que muita
gente está encarando, que é uma ansiedade por conta do adiamento de determinados planos. Está agora caindo a ficha, sabe? Que alguns planos vão precisar ser adiados, eu não sei por quanto tempo, eu não sei o que vai acontecer, e isso está trazendo minha ansiedade de volta e, de certa forma, me trazendo toda essa situação propícia do isolamento. Mas eu me senti, inclusive, cara, culpado por ficar culpado. Nas minhas primeiras semanas eu fiquei culpado por estar tranquilo, por perceber que as pessoas à minha volta estavam pirando e eu assim, gente, era a minha percepção inicial. Se fosse realmente, sabe, um decreto, olha, o isolamento vai durar 2 anos, meu sentimento da primeira semana seria, nossa, sem ansiedade. Mas agora as coisas mudam um pouquinho, esse é pelo menos o meu. Obrigado, cara, por abrir seu coração e compartilhar isso com a gente aqui. Carol, e você? Como é que você está se sentindo? Bom, primeiro eu queria agradecer também ao Chico por abrir seu coração, porque eu acho que a gente precisa motivar muitas pessoas a falarem mais sobre isso. Porque, como eu falei no início, muita gente tem, às vezes, vergonha, medo de falar, acabam não procurando a ajuda por isso, né? Então, muito obrigada, Chico, de verdade. E, bom, nesses últimos tempos, com esse isolamento, para mim foi o contrário. Eu fiquei ainda mais ansiosa, porque eu gosto muito de gente, eu gosto de sair, eu gosto de abraçar as pessoas, tanto que quando falaram que a gente não podia ter muito contato físico, às vezes eu chegava abraçando as pessoas assim, e a pessoa fazia, calma, não pode abraçar. Eu sempre fui abraçava muito e dava um espirro, né, Carol? Para a pessoa ficar bem tranquila. Dava um abraço e uma espirrada. Exato, eu fazia isso. E assim, eu fiquei me sentindo muito, eu não digo sozinha, mas literalmente isolada de um contexto humano, sabe? Do calor humano mesmo. E eu sou muito assim, eu sempre gostei muito de gente, de sair, de me divertir. E eu sou assim desde sempre, desde criança. Então isso me afetou demais. Eu fiquei bem triste mesmo, muito ansiosa. E pior, eu tenho me sentido menos produtiva. E eu sou também naturalmente uma pessoa que se cobra muito. Então, se às vezes eu traço um objetivo ou uma meta e não consigo cumprir aquilo ali, eu me sinto extremamente culpada por não fazer aquilo. E eu não sei se com vocês também é assim, mas eu entro nas redes sociais, por exemplo, à noite, para me distrair um pouco, que aí eu vejo fotos de pessoas postando que fizeram X e X coisas no dia, ou que estudaram tantas e tantas matérias por dia, e me vem aquele sentimento de, meu Deus do céu, eu estou estacionada, eu não estou conseguindo produzir. Esse seria o momento, essa seria a oportunidade de eu, de fato, conseguir me dedicar aos meus projetos pessoais, e eu não estou conseguindo fazer isso. Então, isso me causa ainda mais ansiedade, eu fico ainda mais aflita. Eu, de verdade, tenho me sentido assim. Surtei, eu vou falar abertamente mesmo, surtei. A minha mãe é que tem me dado um apoio aí. Eu já tive uns dias aí de crise, já chorei, já pedi pelo amor de Deus. E é isso. E eu não tenho vergonha de falar, porque assim como o Chico, acho que a gente precisa falar isso para encorajar as pessoas. Acho que nesse momento, mais do que procurar uma forma de se distrair, a gente precisa procurar uma forma de tratar as coisas que a gente sente de negativas. Então, eu estou assim, surtei, tentando manter a saúde mental, eu tento ler alguma coisa diferente, ouvir um podcast, eu comecei a fazer acupuntura e isso estava me ajudando muito, mas eu confesso que acabei encerrando o tratamento antes do previsto. Justamente por, às vezes, ter um desânimo, uma sensação de que não estava fazendo bem, de que não estava fazendo o efeito que deveria fazer. Então, é isso, estou tentando. Às vezes falho, mas continuo tentando, diariamente. E você, Bruno? No meu caso, eu sou meio, vamos colocar assim, realizador de coisas, né? Desde moleque, eu realizo muita coisa, já até conversei um pouco disso com a Simone, né, Simone? Eu sou um realizador nato, assim. Sim. E eu tenho uma liderança que é muito inata à minha pessoa, de liderar pessoas, de liderar a família, de liderar projetos. Então, eu
internamente, eu sei que eu não posso deixar a peteca cair. Mas eu não tenho síndrome de super-homem mais, não. Eu já passei dessa fase. Eu já reconheço as minhas fraquezas, né? Faço terapia, né, Carol? Você sabe disso há 200 anos. Então, isso ajuda, né, Simone? O processo psicoterápico, ele ajuda a você se entender mais. Tanto é que no começo da pandemia eu tive a mesma sensação sua, Chico. Caramba, cara, que ótimo. Eu não vou precisar ficar 3 vezes por mês indo para Confins, viajando o Brasil inteiro. Pô, que legal, agora eu vou ser o dono da minha agenda, entendeu? Aquela ideia de, pô, minha agenda é tão zoneada, tanto evento, tanta coisa, tanto compromisso, que agora eu acho que eu vou poder curtir mais minha casa. Eu me reconectei com a minha casa de uma maneira absurda, assim, sabe? De cuidar do jardim, de cuidar de planta. Eu comprei, Simone, mais umas 10 plantas aqui para casa. Eu sou o psicopata das plantas, né? Então, eu sou também. Eu comprei uma porrada de planta, né, cara? Eu tô mudando umas coisas aqui, já fiz marcenaria, sabe? Já estou olhando móvel novo. Então, eu estou muito mais cuidando das coisas que importam para mim. Eu acho que antes eu cuidava muito das coisas que importavam para os outros. Então, eu estou um Bruno mais cuidadoso comigo para que eu esteja bem e para que, estando bem, eu possa liderar as pessoas que eu preciso liderar. Sabe? Porque eu acho que essa é a função. Tem muito líder, eu acho que não cuida de si próprio e acaba contaminando todo o ambiente de trabalho, contaminando todas as equipes. Então, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso dar atenção para minha avó, eu preciso dar atenção para os meus amigos, eu preciso liderar os times que eu lidero dentro do Supremo, eu preciso, sabe, cuidar de mim, eu preciso entender que os projetos foram adiados, né, Chico, como você falou, eu preciso criar minhas novas rotinas e eu estou conseguindo fazer isso, mas eu não estou dizendo que eu estou assim o tempo inteiro. É claro que eu tenho momentos de baixa. Eu tenho que cuidar dos meus alunos. Eu sou muito próximo, sabe, Simone, dos meus alunos. Então, eu preciso servir também de anteparo para isso aí. Mas, para isso tudo, o Bruno tem que estar bem. Eu não vou conseguir cuidar de tantas coisas se o Bruno, enquanto líder, não estiver bem. Então, no primeiro momento, a minha terapia ela era presencial. Aí a minha terapeuta ela parou de atender no primeiro momento, depois ela começou, né, com a autorização lá do conselho, né, Simone, a atender virtualmente. E aí eu voltei para o processo, fiquei 2 meses sem, mas eu falei, eu preciso voltar. A gente sempre tem parafuso para apertar. Sim. Eu sempre uso essa expressão. Sempre os parafusos vão bambeando, né? E a gente precisa lá com a chave de fenda e dar uma apertada nesses parafusos. Eu acho Às que a minha vezes maior dá uma ansiedade, afrouxada, né, Bruno? Afrouxada, porque você não ser rigoroso demais consigo mesmo, né? E entrar num processo de autocobrança que é destrutivo. Porque o processo de autocobrança é bom, mas ele é bom desde que seja feito de uma maneira adequada, porque senão ele pode ser extremamente autodestrutivo. Então eu estou nessa. Eu também estou muito ansioso, Chico, pela volta dos projetos, cara. Peraí, então, quando é que eu vou voltar? Por exemplo, eu estou num pico já, chegamos a julho, eu estou num pico de cansaço mesmo, viu, Carol? Mental, de não tá conseguindo performar. Eu estava conversando com o Fred, com o Carlinhos, os meus sócios, eu falei, galera, eu vou precisar de chegar uma semana, passar a missão para a galera e falar, fui, porque eu estou chegando naquela fase de esgotamento. Já olhei todos os lugares do Brasil que pudesse viajar, mas está tudo fechado e eu tive que mentalizar que viajar não era a melhor opção, né? Peraí, nós estamos no meio da pandemia, Bruno. Não seja um imbecil, não seja um idiota, né? Então, ainda que seja para ficar em casa, lendo, vendo Netflix, tomando sol na laje, sabe? E fazendo ginástica. Mas eu estou chegando nesse momento que eu preciso dar um stop, como eu sempre precisei. Eu sempre venho acelerado, stop. Acelerado, stop. Eu sempre tirei de 2 a 3 férias por ano há mais de 10 anos. Férias assim, de 8 a 10 dias. Mas eu preciso desses breaks, que são eles que me estabilizam como se fossem platôs, sabe? Simone, mas chega de falar da gente. Isso foi só para o ouvinte entender que não são só eles que estão nessa fase. Fala um pouco desse momento, dessa análise que você viu aqui de 3, entre aspas, pacientes nesse Supremo Cast. E o que você está vendo também no pessoal na rádio, que eu sei que você recebe muito e-mail, muita carta, né? O pessoal
do seu próprio consultório, claro, sem dizer especificamente uma pessoa, mas o que você está enxergando das pessoas nesse momento? E se você quiser compartilhar com a gente a Simone também, o lado humano dela, vai ser ótimo para a gente. Claro, Bruno. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, cada um tem um estilo de vida. O meu estilo de vida, eu só não sabia que ele chamava quarentena. Mas o meu estilo de vida, eu falo que eu tenho um tweet premonitório, que no começo de fevereiro eu escrevi assim: sempre optei pelo isolamento social, sei que isso se perde muitas experiências, mas se ganha muita coisa também, que é o desenvolvimento da riqueza interior. E eu tuitei isso no comecinho de fevereiro, onde nem se falava de pandemia. Quando veio, né, declarar a pandemia, o isolamento social, eu ainda republiquei e falei, gente, o tweet era premonitório, porque realmente o meu estilo de vida... Eu lembro desse seu tweet. Sempre foi muito pacato, eu sempre curti muito a minha casa, cultivei um jardim. Então, essas questões, quando veio a pandemia e o isolamento, a minha vida não mudou muito como estilo de vida. É claro que dizer que eu não mudei nada emocionalmente, não seria correto dizer isso, porque, como diz um amigo meu psiquiatra, até quem está bem está mal. Por quê? Porque o mal está mundial, né? Está aí espalhado. Então, não tem como você estar isoladamente bem, porque é um todo, e nós somos parte desse todo. Então, na medida do estar bem, me sinto bem porque o momento coadunou com o meu estilo de vida. O meu trabalho não foi afetado, ao contrário, o meu trabalho foi consideravelmente aumentado, demandado. Então, assim, nós tentamos falar essa semana, né, Bruno? E eu te mandei um áudio, assim, 11 horas da noite. Bruno, estou sem potência vocal para gravar um áudio para você, com tudo que eu quero falar, porque eu estou esgotada. Eu estou atendendo, assim, uma média de 10, 12 pessoas por dia, todos os dias. Nossa. Então, assim, realmente... E a gente que trabalha com isso fica assim, não querendo, porque eu trabalho com emoção, trabalho com urgência emocional. A emoção está no CTI. Como é que você não vai prestar um serviço sabendo que a pessoa está num estado ali precisando da sua... E a palavra da gente entra como um remédio. Então, eu atendo essa pessoa e aí vai aumentando o número. Mas então, assim... Em particular, eu faço parte aí de talvez uma minoria que esteja passando por essa pandemia aí sem ter causado muitos danos, mas te confesso que bem, não tem como estar, porque tem um todo e tem também pela frente uma incerteza. Então, como você vai ficar bem frente à incerteza? Não tem jeito. A ansiedade fica aí aflorada. E nós já temos um histórico aqui no Brasil, porque encabeçamos aí 2 anos consecutivos como o primeiro país do mundo com maior número de população com ansiedade, largamente do segundo país. Somos o primeiro país a consumir mais tarja preta, mais o Rivotril. Então, nós temos uma estatística aí não muito boa. Isto antes da pandemia. Agora, você imagina com esse fator incerteza, como que esses ânimos não foram afetados, né? Então, é importante a gente pontuar, primeira coisa, muita gente fala, eu sou ansioso, eu sinto ansiedade, eu tenho ansiedade, e aí eu falo assim, quando eu estou aqui gravando aqui do consultório, aí tem alguém aqui no consultório, eu pergunto assim, define ansiedade para mim. Porque é interessante, porque ansiedade... a gente fica sem conseguir definir o que porque é muito subjetivo, a gente sente, mas não sabe descrever exatamente o que. Às vezes a ansiedade está num campo emocional, às vezes ela já passou para o campo físico, né? Como o Chiquinho falou, da TAG aí. Então, eu definiria ansiedade como um misto de agitação, inquietude, medo, ou seja...
um cumbo de angústia. Seria uma angústia sentida de uma forma muito intensa, não necessariamente vinculado a um fator específico, onde pode-se desencadear sintomas físicos ou não, sudorese, hiperventilação, uma taquicardia, rubor, pode ter alguns sintomas, né? Respiração muito ofegante, ou pode ter só essa angústia, né? Que é esse combo de medo, inquietação, agitação interior. Preocupação, muitas pessoas, né, definem assim. Então, isso seria angústia. Você sentir angústia pontual, porque eu vou fazer uma apresentação, porque eu vou falar em público, porque eu vou dar uma entrevista, vamos dizer assim, que faz parte, é considerado normal, vamos colocar essa palavra, inerente ali à condição. Agora, o que não é normal é uma pessoa viver neste estado de ansiedade, de inquietude, de medo, de angústia permanentemente, a total ausência de paz. E tem pessoas que vivem assim, desta maneira, com uma irritabilidade muito aflorada. Então, assim, eu tenho um personagem, né, hipotético, que eu chamo assim, o indivíduo, né, Maria, que é uma pessoa que se diz nervosa, agitada, mas não porque quer, porque os filhos são desobedientes, porque o chefe é muito exigente, porque o marido vive no mundo da lua e não faz nada, porque é cercado de funcionários incompetentes e que adoraria ter uma vida mais tranquila, mas as pessoas não colaboram. Então, quando eu dou esse exemplo, a pessoa fala, eu sou a Maria. Aí, no final, eu desenho esse personagem falando assim, e a Maria fala assim, ainda bem que eu sou brava, porque senão todo mundo passava por cima de mim. Ainda bem que eu sou enérgica, porque senão nada saía. Ou seja, há um orgulho de ter esse modus operandi, né? Há uma admiração pelo modo de ser e um apoio de que se eu não fosse assim, as coisas não sairiam. Ou seja, o que é isso? Eu estou dizendo que eu preciso ser uma pessoa controladora para eu ter o domínio de toda a situação. O que é isso? Uma mera ilusão. E toda ilusão deságua numa desilusão, né? Então, o peixe só sabe que está na água quando você tira ele. Muitas pessoas vivem na ansiedade, não sabem que são ansiosas, não pararam para refletir, acreditam que são assim, que essa aceleração faz parte, vive nesse modo colérico, altamente com agressividade alta, estopim 0, irritabilidade no 11, aquele modo terrível de viver, mas não parou para pensar que a pessoa pode estar submersa ali no contexto ansiedade, nem ela mesma sabe. Então, eu achei importante trazer esse preâmbulo aí, falar um pouquinho, refletir sobre a ansiedade, porque é refletindo que a pessoa fala assim, opa, eu sinto isso. Quantas vezes eu estou na rádio, no programa, e aí a pessoa começa a pipocar de mensagem lá, falando, gente, mas espera aí, é isso que é ansiedade? Eu não sabia. É isso aí, então eu tenho. Então, a gente trazer a contextualização da patologia se faz muito importante para a gente conseguir mapear onde que nós estamos, fora dela ou dentro dela. Todos refletindo. Simone, e com relação à depressão, qual o panorama que você faz para a gente? Assim como você fez da ansiedade, acho importante falar sobre isso, porque às vezes muita gente confunde, né, depressão e ansiedade. Às vezes acha que tem uma ansiedade, mas na verdade tem a depressão, ou o contrário. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Pois é, o Chiquinho falou aí no início do programa
E eu achei que você foi muito feliz no seu resumo, porque muitas pessoas acreditam, Carol, que depressão é tristeza. Muitos acreditam até que depressão é frescura, né? Ou depressão é coisa de gente fraco, ou que depressão, Por isso tem muito preconceito. Por isso tem muita gente que tem preconceito, exatamente. Preconceito, inclusive o próprio depressivo tem preconceito da doença, tanto é que ele toma o tarja preta dele lá escondido. Sim. E então, é um perigo, né? E é um perigo quem tem depressão diagnosticada fazer automedicação ou fazer medicação com acompanhamento incorreto. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que tem depressão há 20 anos e é muito, muito, muito perigoso, prezado ouvinte, a pessoa se automedicar ou se medicar sem um acompanhamento sério, porque é isso que dá o estalo lá do suicídio e etc. Isso é muito complicado, né, Simone? Mas só fazendo esse alerta aí. Exatamente. Ou se recusar à medicação até por um preconceito próprio. Ô, Chiquinho, é incrível como a gente fala assim, se alguém quebrou a perna, você vai sugerir a pessoa que ingesse essa perna, né? Eu acho que hoje em dia nem usa mais ingestar, né? Então, eu acho que tem um mecanismo mais moderno aí. Mas vamos usar esse exemplo aí. Não vejo ninguém falando assim, poxa, sua perna está quebrada, levanta, dá uma corridinha que isso passa. Vai para uma maratona, vai para musculação, que essa perna aí dá uma colada no osso. Exatamente. Ninguém vê isso acontecer. Ou você tem pressão alta, pessoal, qual é para essa pressão alta, né? Come um salzinho aí que passa. Você não vê ninguém. Manda um churrasco bem salgado para dentro que você cura essa pressão alta. Né? A pessoa é diabética, você fala assim, que isso? Come uma caixa de bombom que passa. Você não vê ninguém dando essa sugestão. Agora, quando tem um deprimido, você fala, ai, que bobagem, levanta dessa cama, vai conversar com os amigos, vai se divertir, vai para uma festa, vai bater um papo, vai namorar. Gente, o deprimido não tem ânimo para ir na festa, para namorar, para sair da cama, porque senão ele não estaria deprimido. Ali a depressão é incapacitante. É uma doença. Você perde os seus neurotransmissores ali, a quantidade. A depressão é um processo químico. Tanto é que o antidepressivo ele vem não para imputar neurotransmissor, ele vem para encapsular o que para você não perder mais, para não escoar pelo ralo o pouco que você tem das substâncias que precisam para você ter um vigor. Então, o que acontece? Primeiramente, é importante, quem tem a depressão perto de si, com um filho, com um pai, com uma mãe, com um tio, com um irmão, não jogar isso para o campo da frescura. É claro, eu não vou descartar aquela pessoa que usa da depressão, às vezes até fictícia, para não trabalhar, para tirar proveito, para ter os ganhos secundários, que são os ganhos miseráveis, mas não deixam de ser ganhos. Então, eu não vou descartar essa parcela, mas não são dessas pessoas que usam desse expediente para se valer disso que eu estou falando, não. Eu estou falando dos doentes realmente sofredores com a depressão. Com aquele que me narra, chega aqui no consultório e fala, Simone, como que eu vou levantar se o meu corpo pesa 200 quilos? É isso mesmo, o corpo pesa tanto e a pessoa fica tão exausta, tão cansada, que ela é uma fadiga, uma exaustão sem ter feito nada. Ela não consegue ir até um lugar, ela não consegue sair. Simone, e você falou uma coisa extremamente importante. Não tratar a depressão das pessoas próximas a você como sendo uma frescura, porque aquela pessoa já se sente culpada, às vezes, por sentir aquilo, e quando você demonstra para ela, dessa forma tão pejorativa, que ela não está sentindo nada daquilo,
ela se sente um fardo ainda mais pesado, e isso pode culminar em até, como o Bruno falou, suicídio. É uma questão muito delicada, né? A gente precisa saber tratar essas pessoas. Carol, a depressão não cura no comando de voz. Eu dou um comando de voz e está curado. Mesmo porque, se fosse, a pessoa se autocomandaria e estava tudo certo. É seríssimo. E a gente perde, as pessoas culminam aí no autoextermínio, que é o final, né, de um triste fim, e a gente não pode descartar isso. Então, como o Chiquinho disse, uma vez tentando aqui, né, quebrar esse preconceito do que é depressão, o Chiquinho foi muito feliz quando ele falou, não é só tristeza, não é tristeza também. Então, tem aquele meme que fala assim, o que realmente, o que você acha que é um desenho, o que realmente é outro desenho. Realidade, né? Então, o que todo mundo acha que, quem nunca sentiu, acha que é depressão, tristeza. O que realmente depressão é desânimo, é desesperança. Olha que sentimento péssimo de sentir desesperança. É um medo irracional, você não sabe do que tem, você tem aquele medo, mas você está sentindo. Ausência de prazer, anedonia, total ausência de prazer. Mudança no apetite, às vezes inapetência, às vezes uma fome exagerada, às vezes nada de fome. A mesma coisa, alteração do sono, às vezes uma hipersonia, às vezes a total ausência, né? A insônia absoluta, ou às vezes aquela coisa picada, aquele sono permeado por pesadelos, é muito comum da depressão. Pensamentos negativos com a opção da pior hipótese. Então, você tem pensamentos, porque a mente adoece e ela abre, parece que ela abre nenhuma porta, não, ela abre uma porteira para vir pensamentos intrusivos. E esses pensamentos intrusivos, eles são de categoria catastróficas. Sim. Ou hecatômbicas, né? Porque é uma coisa terrível. Aí, entre os pensamentos intrusivos e catastróficos, você fica com o pior. Então, você cogita 5 possibilidades péssimas e pega a pior delas como verdadeira. E mais, é sempre uma possibilidade. Justamente o que você disse, é sempre uma possibilidade catastrófica e autodepreciativa. Porque de todas as possibilidades, você ainda, dentro dessa fantasia ansiosa, você coloca a culpa em você. Assim, vai acontecer a pior coisa e a culpa é minha. A culpa é sua. Exato. E esse pensamento é quase inevitável. Você precisa racionalizar para poder sair desse estado, para poder sair desse buraco no qual sua mente te colocou. Isso acaba virando um vício. É terrível. Agora, para você pôr a cabeça do lado de fora desse buraco, você tem que andar um tanto, fazer uma força descomunal. Aí, na hora que você fez essa força descomunal, você fala, opa, eu estou perto da cura. Não, coloquei a cabeça para o lado de fora do buraco apenas. Exatamente. Você está lutando com uma tsunami. Sim. Simone, da mesma forma que a gente falou que depressão não pode ser confundido com tristeza, tristeza também não pode ser confundida com depressão, não é verdade? Sim. E o fato de você estar, por exemplo, numa semana mais ansioso, né, Chico, não significa que você tenha realmente um transtorno de ansiedade. Eu acho que é importante a gente separar isso, porque também virou, na sociedade moderna, como você falou, o Brasil aí disparado em consumo de medicamentos tarja preta, virou senso comum, vamos colocar assim, as pessoas falaram que eu estou um pouco deprimido. Eu conheço bem a depressão, não porque já tive, mas como eu disse, tem uma pessoa muito próxima a mim que tem. Eu conheço o diagnóstico, eu acompanhei todo o tratamento, acompanho, porque em alguns casos é para a vida inteira. Eu fico meio abismado quando a pessoa fala, eu estou triste essa semana, estou meio deprimido, meio para baixo. Eu falo, não,
Eu acho que a gente precisa separar isso. A pessoa pode estar no seu estado de saúde mental pleno e, lógico, a vida ela é cíclica. Tem dia que você está mais triste, tem dia que você está mais feliz, tem dia que você está mais afim de sair, tem dia que você está mais afim de ficar em casa, tem dia que, né, a nossa vida, as nossas vontades, os desejos que nos condicionam, eles são cíclicos. A gente não vai ter o mesmo desejo todo dia. Então, é lógico, Chico, a gente já passou por isso várias vezes. Quando eu estou, Simone, na véspera de um Hora H do Supremo, que é um evento para 2.000, 3.000 pessoas, onde eu estou na coordenação do evento. Eu sou o cara que coordena todo o evento junto com a Poli lá do Supremo. Eu tenho que dar tudo certo, tem que tudo sair no horário, tem que todo mundo entrar perfeito, sair perfeito. O evento tem que ser um sucesso. Eu tenho que me preocupar com a minha aula, né? Da minha aula tá bem treinada, bem grifada, eu tenho que saber o que eu vou falar, então eu tenho que ligar e desligar uma chave. Agora entra o Bruno professor, agora entra o Bruno coordenador, agora entra o Bruno que vai bater papo com o aluno, que vai fazer o social. O Chico sabe, né? É um momento em que eu estou ansioso, mas isso não quer dizer que eu sou ansioso, mas é um momento em que há um evento grande que vai me trazer ansiedade. Para o ouvinte do Supremo Cast, é natural que as pessoas fiquem um pouco mais ansiosas na véspera de uma prova importante, para a qual ela se preparou meses e meses e meses. Isso não quer dizer que ela tem que tomar medicamento ou fazer um tratamento de longo prazo para a ansiedade. Eu acho que o que está faltando para muita gente é entender a naturalidade da vida, os ciclos que a gente passa, às vezes, dentro do mesmo dia. Isso não significa bipolaridade. Às vezes você acorda super empolgado, tem uma notícia no meio do dia que você fala, putz, não era a notícia que eu estava esperando, caramba. E aí você vai ter um ciclo mais de baixa. Aí no final da noite você já nem lembra mais daquilo que aconteceu, aquele fato ruim, você já volta para uma normalidade. Isso é normal ou não, Simone? Normalíssimo. Se você pudesse, isso tudo que você falou, dá para a gente fazer até um desenho imaginário, né? Sabe aquele eletroencefalograma de altos e baixos? É mais ou menos isso que é permeado a vida, né? Com altos e baixos. Se você tiver uma linha retinha, o paciente foi a óbito. Então, não tem jeito. Se você tiver picos muito altos ou muito baixos, você vai para uma explosão, para uma euforia, depois você vai para um limbo. Então, também não é bom. Agora, você vai mantendo o alto e o baixo mais próximo da linha do meio ali possível. E isso sim, faz parte da vida. Um dia você está bem, outro nem tanto. Outro dia você está mais agitado porque é dia de entregar o trabalho. O outro dia o seu filho teve caiu, teve que ser hospitalizado e aquilo mexeu com a sua rotina e desencadeou outras coisas, você não conseguiu entregar o trabalho. Como você vai ficar ali, paz e amor, né? Só se você estiver completamente ausente, morando em Plutão. Não tem condição de você estar aqui conectado e não sentir o impacto dessa rotina da vida. Isso está longe de significar um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Na verdade, isso aí faz parte da vida. Então, é importantíssimo a gente diferenciar uma coisa da outra. Perdas, por exemplo. A pessoa perdeu um emprego, ou então perdeu um parente, ou então perdeu um relacionamento, que é uma dor horrorosa essa do relacionamento, que muitas pessoas narram que sofrem até mais do que perder um parente, porque o parente, o ente querido, morreu de fato. O outro morreu para você, né? E continua vivo. Então, você sofre a dor da perda e a dor da substituição, é uma dor dobrada. E aí, você vivencia o luto, é absolutamente normal, e é previsto que um luto dura mais ou menos 1 ano, que é quando você tem um prazo para passar todas as datas comemorativas sem estar ao lado da pessoa. E aí você tem dia que está bem, tem dia que está mal, é uma caminhada, você precisa passar por aquilo. Algumas pessoas passam bem, firmes, outras deprimem de fato, porque já estava com o psiquismo abalado, já vinha de um processo altamente desgastante e isso aí foi aquele empurrão fatal. Então, eu não descarto nada, não quer dizer que passar por um evento assim você vai passar com ou sem ansiedade, com ou sem depressão. Cada pessoa é única e recebe os eventos de forma única. E aí, eu queria até aproveitar para colocar uma faceta da depressão, que é importante a gente ter em mente, que ela pode ocorrer de 2 formas.
Uma forma é a depressão endógena, que é a minoria, é a menor parte dos casos. E a outra é a depressão exógena. Qual que é a diferença de uma para outra? O nome é até sugestivo, né? A exógena, ela deriva de um fator externo que desencadeia em mim um processo químico que me leva ao quadro depressivo. E a endógena, nada acontece e eu tenho processo químico sem a presença do fator externo. A pessoa, de repente, acordou e começou a descer a ladeira e deprimiu. Esses pacientes, eles me narram que sentem a presença da chegada dessa depressão endógena. Vem, porque são quadros, né, uma doença crônica que é marcada por episódios. Então, ela vem e vai embora. E aí, as pessoas já conhecem como o corpo vai funcionando, com a presença do inicio. Isso é muito positivo, porque você consegue pegar a doença no início dela. Você não é pego de surpresa. Então, as pessoas que têm, né, familiaridade aí com a doença, é péssimo, porque é uma doença péssima de se ter, mas é bom o conhecimento da chegada dela, porque você tem ferramental para a ação. Excelente, Simone. Ouvir a Simone é bom demais, né, meninos? Pelo amor de Deus, dá vontade de estar ouvindo o dia inteiro aqui a Simone, credo. Eu estava muito ansiosa por esse episódio, vocês não têm ideia. Gente, eu sonhei com isso, é sério. Eu sonhei. É verdade. Sensacional, Carol. Eu sempre falo assim, Carol, quando no meu grupo de amigos, eu falo, nossa, estou ansiosa pelo nosso encontro, como uma fala coloquial, né, que significa vontade de ver. Aí eu sempre falo assim, olha, falar que eu estou ansiosa não me cai bem, eu vou dizer que eu estou entusiasmada. Então, eu sempre boa ideia. A palavra aí de ansiedade para entusiasmo, que pega muito melhor, cai melhor e representa melhor o que eu estou sentindo, né? Perfeito. Verdade, boa. Tem uma questão aqui que eu também queria pontuar, que eu vi que eu anotei, foi da fala do Chiquinho também. Só mais uma questão. A diferença de depressão para distimia. Sim. A distimia é isso tudo que eu falei da depressão, só que em doses pequenininhas. Não é incapacitante. Então, o indivíduo trabalha, o indivíduo namora, o indivíduo vai na festa, o indivíduo ri, ele faz tudo, mas a presença da depressão está ali constantemente. Sim. Então, é interessante porque existe, sim, essa depressão fraquinha, que é chamada de distimia, que acompanha a pessoa. E outro ponto interessante, hein, pessoal, que é, assim, muito importante. O indivíduo, Bruno, ele adoece com o traço de personalidade que ele tem. A personalidade, a depressão não muda o traço de personalidade. Então, se eu sou extrovertida, se eu sou uma pessoa que eu passo essa pulsão energética ao falar, eu gesticulo, eu falo mais alto, eu dou risadas Essa é você mesmo. Essa é você. Esse é meu traço, é o traço de personalidade. É um traço de personalidade. A pessoa adoece com a personalidade que ela tem. Então, quando a gente vê esses casos de suicídios famosos, de comediantes, que você fala, gente, mas a pessoa estava apresentando, estava rindo, estava contando uma piada, estava fazendo um show, no outro dia deu cabo à própria vida, suicidou. Como é que é isso? Ninguém percebeu. Por quê? Porque a pessoa adoece com a personalidade que ela tem. Fantástico. Então, isso é muito importante até para a gente conseguir observar o outro. A pessoa, estou muito preocupada com fulano e tal. Então, é importante a gente não achar que a depressão está estampada na cara
Porque estampado na cara, pessoal, é maquiagem. A maquiagem emocional. Essa é estampada na cara. Agora a doença é maquiada. Tá ali, tá inside, tá dentro, tá escondida. Quantas pessoas sentam aqui no consultório e falam assim, primeira vez, primeira fala, senta aqui e fala, Simone, o que te trouxe aqui? Isso aqui é uma farsa. É uma farsa. Eu não sou nada disso. Eu já ouvi isso, não sei quantificar às vezes. Por quê? Porque a pessoa está trabalhada na maquiagem emocional. Internamente, ela está em frangalhos. Agora, é difícil da gente perceber porque é uma condição onde a pessoa pode fingir muito bem. Então, fica aí também essa reflexão. Excelente, até para a gente observar quem está à nossa volta, né, Simone? O fato, então, da pessoa não ter mudado a aparência, o exterior, o comportamento, não significa que por dentro esteja tudo 100%, né? E eu vi dessa fala sua da depressão exógena, eu acho que isso é muito, muito normal. Às vezes a pessoa quer passar aquela impressão, não, tá tudo bem. Pô, cara, mas você passou por um trauma muito grande, ocorreu uma morte, uma pessoa muito próxima, de uma forma trágica. Não, eu estou super bem, está tudo tranquilo e tal. E por dentro, às vezes, a pessoa está em frangalhos, né? E quando fica sozinha, é que vai bater aquele lado mesmo dessa depressão exógena que você falou. Isso é muito interessante. Agora, Simone, ouvindo a fala do Chico, fantástica, do começo do programa, e ouvindo essa observação sua agora, eu pensei num serviço de utilidade pública. Como é que as pessoas diagnosticam isso? É indo a um terapeuta, a um psicanalista? Como é o diagnóstico desse tipo de transtorno? Não sei nem se o nome que eu estou usando é o adequado. Pois é. Veja bem a complexidade da coisa. Quisera ter um exame de sangue para aferir, né? Deixa eu ver ali no sangue o meu nível de depressão, né? De 0 a 10. Não, dei 9, me dá um remédio aí. Não tem. Então, é um processo que, quanto mais a pessoa se munir de conhecimento, melhor é. Porque o ponto número 1, muitas pessoas têm e não sabem que têm. E acham a vida um fardo e não sabem por que a vida está um fardo. Depois que consegue mapear isso, fala, até que a vida é boa, né? Mas claro, mas você estava aí num quadro depressivo há 5 anos e não sabia. Então, tudo se torna um fardo. A mochila está pesada demais, você foi pondo o peso e depois você não estava dando conta de carregar, mas você já estava com aquilo ali e não sabia. Então, a primeira condição, ela se faz, porque estima-se que 50% dos casos de depressão são subnotificados. Sim. Olha a quantidade, gente, assim, assustador, sobretudo em homem. E você sabia, Bruno? Vocês sabiam que 79, para ser mais preciso, de suicídio é masculino? 79%. E veja bem que número absurdo. E se a gente tiver em mente que o suicídio deriva do quadro depressivo, então veja a depressão masculina aí, como que ela está, a poeira debaixo do tapete. E faço até um alerta, viu, Simone? Como policial que sou há 17 anos, delegado, nas polícias, não sei se você já leu sobre isso, o índice de suicídio é 3 a 4 vezes maior do que na população comum. Porque aí a síndrome do super-homem, né? Pô, sou macho, homem, policial, não tem essas frescuras de doença mental não forte, indestrutível, aí tá com uma arma na mão, né? Que é mais complicado. E por que eu falo isso? Porque muitos dos ouvintes do Supremo são pessoas que pretendem fazer carreiras policiais, fazer concursos para carreiras policiais. Então, eu acho que esse alerta, né, é muito importante. Fala, Carol. Não, só uma observação, você falando sobre essas questões mentais na polícia, não sei se vocês viram, mas o CNJ quer saber como está a saúde mental dos magistrados e servidores. Vocês viram isso? Eles abriram uma consulta para saber como eles e também seus familiares estão nesse contexto. Achei bem bacana, porque a gente precisa entender também que essas pessoas, autoridades, também têm problemas, né? Às vezes a gente acha que não,
Mas todo mundo tem Claro. problemas, né? É aquela Então, idealização, né, Carol? Como a Simone falou, é idealizar exatamente. uma situação. O cara é concursado, o cara tem um bom Tem salário, tudo tem uma na boa vida. família, tem tudo É. na vida, principalmente quando a gente não tem aquilo que o outro tem, né? Então, às vezes, você vê o cara com uma casa bacana, né, Simone? Com um carro legal, com filhos maravilhosos. Isso não significa que ele não vá vir a desenvolver algum desses quadros. Agora, Não. Chico, Simone, a gente conversou antes e eu fiquei super na expectativa de entender como é que era isso. Você tem um testezinho para ansiedade que é muito legal, não é verdade? Será que a gente consegue fazer aqui para que os ouvintes façam um teste para saber se eles são ansiosos ou não? Será que a gente consegue fazer isso aqui no episódio? Pois é, ô Bruno, a gente consegue, sim. Eu desenhei aqui um teste e trouxe. Na verdade, eu tenho assim até um receio em falar a palavra teste, né? Porque fica parecendo que até o complemento da sua pergunta, como diz, como que a gente faz o diagnóstico, né? Através de um teste? Não é através do teste, gente. Esse teste, na verdade, é um sinalizador, é um sinal para eu ver se a luz amarela acendeu, como é que eu estou me sentindo, ok, falou isso tudo, mas e aí, como é que eu estou nessa? E aí eu elaborei algumas perguntas, tendo em vista o critério de diagnóstico, eu desmembrei de uma forma de interrogação para que a gente responda sim ou não. Então, eu queria convidar vocês três e queria convidar aí para fazer o teste, né? E aí fica a critério de vocês contar o resultado ou não. Então, vamos lá. É rapidinho, é um teste só de sim ou não, dá até para contar no dedo, não precisa nem pegar papel e caneta, dá para fazer o sim ou não na mão, são 10 perguntinhas. Podemos começar? Bora. Então, vamos lá. Você sente constantemente um estado de agitação interno? Sim ou não? Você sente a boa parte do dia nervos à flor da pele? Sim ou não? Você tem a sensação de que o seu sono não foi reparador e você já acorda cansado? Sim ou não? 4. Você tem aquela sensação de que tem algo para resolver, mesmo já estando com tudo resolvido? Nossa, Deus. Essa aí todo mundo respondeu sim. Não vem, não. Essa todo mundo respondeu. 5. Você acredita que se não estiver de perto, nada vai sair direito? 6. Você sente uma constante irritabilidade que pode ser chamada de tolerância zero, estopim curto. Sim ou não? Bruno, sentiu aí? Não vou revelar meu teste, Chico. Sem alfinetadas, resguardo o direito de ficar calado. Por favor, Chiquinho. 7. A lentidão do outro te irrita? Opa! Nossa Senhora! Tamo junto. 8. Você vive com uma espécie de sensação de urgência o tempo todo? Puta merda, tá foda esse teste. Ai, gente, meu Deus. Você quer resolver tudo rápido para ficar livre da tarefa? Ai, ai, ai. Eu falo, a Simone fala, mas parece que ela tá batendo na gente. E 10, última. Ter muita coisa para fazer é fator gerador de ansiedade. Não ter nada para fazer é fator gerador de ansiedade. Meu pai. Pode substituir aí a ansiedade por angústia, né?
Tem muita Sim. coisa para fazer, fico angustiado. Não tem nada para fazer, fico angustiado. O lidar com nada, né? Com vazio. Fechamos às 10. Meu Deus Vocês do querem céu. dar o resultado antes de eu dar o gabarito? Não, Ou tem que ser vocês antes. Tem que ser. Tem que ser antes, porque senão depois a galera vai alterar o gabarito aí e fala, não, veja bem. Não. Ó, o meu deu 7 sims e 3 não. O meu também, 7 sims Eu e tenho 3 8 sims e 2 nãos. Gente, Meu Deus. Então é isso, vamos encerrar o episódio aí, galera. Brigadão. Valeu! Vai todo mundo agora lá pro consultório da Simone. Simone, como é que tá o horário aí? Eu sei que você tá apertada, mas Raja vamos conversar Gabalha, aí, pô. Amigos aí, pô. 15h37. Olha, Vamos lá. eis o gabarito. Até 3, sim, tá ok. Não, tá ok não. A pessoa que falou até 3, essa pessoa não existe. A pessoa vai até 3 é um monge Gandhi. budista. Ele mora no Tibete. Essa pessoa é uma Mahatma Gandhi, entendeu? Ai. Bom, eu não vou contar meu resultado. Não precisa, Simone. Você é aplicadora do teste, tá? Exato. Você é a professora aqui, Pois você não precisa contar. porque eu tenho 3 sims. Sim, não 3 sei se foi no sims? plural, 3. Caraca, meu. 3. Ó, Meu Deus. Chico, chegaram ao nível Simone de Elevação de espiritual. flow. Eu não consigo, não. Não, já desisti. De 3 a Vai. 5, já entra no quadro de ansiedade. Hum. De 5 a 8, já é uma ansiedade acentuada. Acima de 8, gravíssima. Acima de 8 é amanhã no psiquiatra, né, galera? Vamos lá, quem tirou acima de 8 aí, né? Como algum integrante aqui, né? Carol, teve um integrante aqui que tirou 8, né, Carol? Tirou 8, mas aí ele tá no... Mas ele já justificou no começo do episódio, verdade. Exatamente. Agora, é interessante porque tem uma pergunta que a pessoa fala assim, ok, mas por que eu sou assim? De onde surgiu isso? Né? A gente está aqui falando, vamos falar de como faz para atenuar, mas aonde brotou essa ansiedade? Onde surgiu? Então, é importante a gente mapear isso, porque saber de onde vem pode também ser importante, porque não podemos descartar. Aí, eu estou atenuando, eu estou aliviando e distribuindo a culpa. Não podemos descartar o fator genético. Exatamente. Sim. Então, tem essa herança que a gente não fez nada e já está com ela. Sim. E aí eu queria aproveitar esse fator, mas tem também a presença do ambiente externo Claro. que desencadeia. E eu queria pontuar uma coisa muito importante, gente, que é a genética e a epigenética. Opa, o que é isso? A genética é a nossa, o famoso DNA, né? A herança, tudo que eu já tenho. A epigenética, está acima da genética. A epigenética é quando eu tenho a predisposição genética, mas eu poderia ou não desencadear a doença, seja ela qual for, tá? O transtorno de ansiedade ou qualquer uma outra. A presença do estresse é que faz a doença desencadear, ou seja, a epigenética seria a genética das emoções. O elemento emoção desencadeia aquilo que poderia ou não desencadear. Interessante. É a forcinha ali para piorar a sua situação. Então, eu já tenho aqui uma predisposição para depressão. Mas, né, porque a mãe é depressiva, o pai é depressivo, tem um mapeamento ali familiar, mas eu podia ou não desenvolver. E, de repente, a emoção que eu sinto, o contexto em que eu estou inserido, há um trabalho extremamente exaustivo, desgastante, no qual eu não sinto prazer nenhum, estou ali só por causa do dinheiro, um relacionamento onde eu tenho uma relação de subserviência total e a minha liberdade foi toda anulada, uma
condição de estresse constante vai jogando ali, desencadeando a minha genética a produzir daquilo que eu poderia não produzir ao longo da vida. Uhum. Então, devemos dar à nossa saúde psíquica a mesma importância que a gente dá à saúde física. Porque as nossas emoções, ela pode controlar sobremaneira o nosso estado emocional e o nosso estado de doença mental. Essa diferença é muito boa. Mas, Simone, quando você ia aplicando o teste aqui, eu já ia me questionando assim, porque, Carol, eu sou um pouquinho mais velho que você, a gente já falou isso em vários episódios, né? Uhum. E acho que ao longo da vida, principalmente, a gente passa a se conhecer mais, né, Simone? A maturidade tem essa coisa que é maravilhosa, que é o autoconhecimento. E eu já começo a entender muito, mas muito bem como eu funciono. Eu estou num estado assim que o Bruno sair do controle, sabe, Chico, é muito raro, porque eu já sei o sentimento, não sei se você já está também nessa fase, ou até mesmo a Carol, de se autoconhecer, cara, falar, ó, isso aqui quando acontece dá merda. O resultado eu já sei onde vai parar. Então, por exemplo, você falou uma coisa, você está sem nada para fazer, isso gera uma ansiedade? Já gerou mais. Tipo assim, como assim? Eu estou de folga. Quê? Eu já tive férias, Simone, em que eu trabalhei todos os dias. Nas férias. Viajando. Né? De ex-namorada minha virar e falar, você está de sacanagem, nós estamos de férias, você vai ficar aí respondendo e-mail o tempo todo, né? Na época, né? De falar, eu não sabia desconectar. Hoje, ainda me dá aquele input. Eu estou à toa. Será que não tem nada para eu fazer? Sempre vai ter coisa para fazer, né, Chico? Nem que seja escrever um manual, atualizar um livro, a gente sempre vai ter na vida acadêmica coisa para fazer, né? Sempre vai ter alguma coisa te instando a fazer algo. Mas hoje eu já falo assim, ó, tô nem aí. Realmente tem coisa para fazer, mas agora é meu momento de descanso, porque eu já trabalhei para caramba e eu preciso descansar, porque eu já me compreendo que aquela ansiedade ela vai vir, mas eu já tenho um instrumento de mandar ela embora. Outro ponto. Quando eu estou assoberbado de coisas para fazer. Se eu não escrever o que eu tenho que fazer e começar a ticar, feito, 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 aquilo vai me dando uma ânsia e aquilo vai me dando um estresse. Então, quanto mais eu tenho coisas para fazer, maior é a minha necessidade de escrever e dar o ok. Porque eu tenho um elemento visual, eu tirei aquilo da minha mente e coloquei no papel. Agora, quando eu olho para o papel, eu vejo que, olha, Bruno, você está caminhando, você está fazendo as coisas que precisam ser feitas. Então, mesmo diante de um cenário que ainda te contingencia na ansiedade, eu já desenvolvi instrumentos que me autocontrolam. Pô, eu vejo que eu vou começando a ficar estressado. Bruno, você tem que fazer atividade física. Você tem que fazer atividade física, é uma necessidade, sai da minha frente, eu vou fazer atividade física. Ou seja, é possível também, né, Simone, que com o tempo, os nossos ouvintes aí que são mais ansiosos, eles identifiquem, como eu estou falando que eu faço já, o gatilho da ansiedade e você já se predispõe a fazer algo que faça com que aquela ansiedade seja reduzida. Esse autoconhecimento, como é que você denomina isso? Faz a contra-ansiedade, né? Isso, movimento contrário. Movimento contrário. Um ponto importantíssimo, Bruno, essa descarga de substância que é jogada no organismo a partir do estresse, ela é altamente viciante. A adrenalina vicia. Ansiedade vicia. A conclusão é isso, ser ansioso vicia. Essa montanha russa da ansiedade é altamente viciante. Aí você vai para umas férias, aí você não tem nada para fazer, aí você é tomado de uma angústia porque você precisa se angustiar, você precisa se agitar, tendo muita coisa ou não tendo coisa, porque é um estímulo. Então, não seria, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou angustiado, acabou tudo para fazer, eu estou tranquilo. Não seria assim o curso natural? Não, acabou tudo, eu estou angustiado da mesma forma. Então, o que é isso? Nada mais é do que a dependência química dessa substância. Eu costumo dizer que quem é viciado na montanha-russa não vai achar graça no carrossel.
porque não vai conseguir ali ficar naquele brinquedo, porque está acostumado com esses altos e baixos. Então, é importante a gente ter em mente aí e ligar esse alerta, porque se você está de férias e está com esse senso de urgência ligado, se você terminou todas as atividades e continua com angústia, se você está sempre na iminência de começar uma tarefa, veja bem a falta de racionalidade que é a ansiedade. Você quer terminar a tarefa para ficar livre. Uhum. Aí você tem a próxima tarefa. Aí você quer terminar para ficar livre. Aí você tem a próxima tarefa. Aí você quer... Então, você quer morrer, porque você quer viver tudo que você tem para viver, né? E chegar lá nos seus 80, 90 anos e terminar a vida, porque aí terminarão todas as tarefas. Então, o ansioso, ele quer terminar para ficar livre, para vir a próxima, para ficar livre, para vir a próxima. Não é racional esse pensamento? Não é. Uhum. Exato. E uma coisa, eu concordo perfeitamente com a ponderação dos dois, e eu também tenho algumas medidas de contra-ansiedade que eu utilizo. Assim, muita coisa no meu dia, muitos dos meus processos mentais, muitos dos meus desafios são fontes de ansiedade, às vezes algumas mais profundas do que outras. Com relação às coisas que eu tenho para fazer, eu justamente controlo um pouco o meu dia através de um aplicativo no qual eu estabeleço todas as minhas atividades e conforme eu vou... já falei desse aplicativo aqui em outro episódio do Supremo Cast, enquanto eu vou terminando as atividades, ele vai me dando pontos, assim, justamente para que... Gamification, né, nerd? O nerd precisa de um game. Exatamente. Ele vai me dando pontos para que eu não me sinta uma pessoa pouco produtiva, porque isso também me traz ansiedade. Eu estabeleço a prioridade das coisas que eu vou fazer no dia com base naquilo que eu vou normalmente encarar primeiramente. E assim, dentro desse método, estabelecendo passos do que fazer, eu também diminuo a ansiedade pela indecisão. Algo que a Simone falou que eu acho sensacional, que é, talvez para combater essa minha tendência à depressão perene e baixa, eu sempre tendo a estabelecer algum tipo de prazer no processo, prazer naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre tento trabalhar de forma a ter prazer não com o que eu vou obter depois de fazer, mas enquanto eu estou fazendo, sabe? Eu acho que isso é muito importante para que eu desempenhe bem determinada atividade. Diga, Bruno. Ô, Chico, olha que coisa maravilhosa que você está falando para os nossos alunos, né, cara? Tenha prazer no processo. Exato. Né? Olha que coisa maravilhosa que a Simone está falando para os nossos alunos. O aluno acha que ele vai conseguir estudar tudo o que está no edital. Exato. Isso é uma ilusão. Isso é uma absoluta ilusão. Ninguém é aprovado em concurso estudando o edital inteiro. Estudando de verdade, né? Você pode dar uma lidinha num ponto ali e achar que isso é estudo. Mas estudar, aprofundar, saber as polêmicas, grifar, ninguém, eu não fui aprovado em concurso sabendo o edital inteiro, ninguém é aprovado em concurso sabendo o edital inteiro. E, às vezes, você olhar um programa, sabe, Simone, o que vai cair na prova do concurso, aquilo é um gatilho de ansiedade. Eu falo para muito aluno, velho, calma, aquilo ali é um referencial. Não que você vai ter que saber exatamente aquilo que está ali para você ser aprovado. Porque isso, eu vejo em vários alunos, é gatilho de ansiedade. E aí ele vai achar que nunca cumpriu a tarefa. Ele vai estudar o dia inteiro, ele vai assistir aula, ele vai fazer exercício e vai achar insuficiente, isso é insuficiente, isso eu não vou passar. Ai, meu Deus, e aí ele começa a julgar contra ele mesmo, né, Simone? Tiro no pé. Que a gente até falou um pouco disso lá no episódio o 21 que você teve com a gente. Fala, Carol. Exato. Simone, e o Bruno falou uma coisa que eu acho muito legal e que eu aplico também no meu dia a dia, que é anotar as tarefas e marcar cumpridas depois. Eu acho que isso me dá uma sensação de dever cumprido no final do dia. Quando eu vejo minha agenda toda marcadinha, assim, me dá aquele alívio. Nossa, consegui cumprir.
Carol, Mas vou mostrar para você, Carol. Vai lá. Olha minhas últimas Jesus semanas amado, aqui, que ó. tanto esportivo. É tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu já cumpri, ó. Sigam essa dica, pessoal. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso. Bom mesmo. Inclusive A organização para estudar. confere uma serenidade, né? Sim, demais. E, inclusive, para os estudos. Então, o pessoal que estuda para concurso, OAB, ou que está na graduação também, que quer fazer um planejamento de estudo, não sabe por onde começar, não sabe como fazer para estudar, essa é uma boa sugestão também. Você consegue ver direitinho ali o que você já fez, o que ainda falta fazer. Isso dá uma visão geográfica muito boa da situação. Bruno? Simone, Carol. Diga lá, Simone. Dentro disso aí que você falou e que a Carol falou também, da gente conseguir compreender a presença da ansiedade e fazer um movimento para que ela vá embora, eu incluiria aí o exercício físico, que ele é sim um ótimo comedor de estresse. Então, o exercício físico vai lá e come o estresse que iria te sugar. Então, ele suga antes. Então, atividade física. Nós sabemos que uma mente sã funciona muito melhor num corpo são. Portanto, eu manter meu corpo são não está tudo no meu controle. Não está no meu controle, por exemplo, o fato de eu ter uma doença pulmonar. Mas está no meu controle evitar a fumacinha do cigarro. Não está no meu controle, né, uma gastrite, mas está no meu controle diminuir ali a gordura, que pode gerar isso. Se bem também que a gastrite tem um fundo emocional muito considerável, né? Outras não. Então, algumas coisas não estão no nosso controle e outras estão para a gente cuidar do corpo. Esse movimento de tentar a meditação, é sabido que a meditação tem um papel muito importante na expulsão de pensamentos intrusivos. Você tende a manter-se equânime frente aos altos e baixos da vida. Então, a meditação é a pessoa tenta lá, um dia não dá, não consegui meditar, 2 dias, 3 dias, aí depois desiste. Por quê? Porque dá trabalho. Cuidar do corpo dá trabalho, fazer atividade física dá trabalho, tudo dá trabalho, mas é tudo autoconstrutivo, é tudo que vai combater a ansiedade. As pessoas, às vezes, preferem ir pelo caminho mais curto, que é tomar um remédio. Mas aí eu te pergunto, adianta você tomar remédio para pressão alta e tomar todo dia um copo de água com sal? É uma perda de tempo. Então, é importante você fazer, é igual eu falo assim, ó, você vai tomar um benzodiazepínico, né? Um remédio lá para te tranquilizar, para você dormir. Não tem nada mais poderoso do que o seu corpo fabrica. Se você tomar um remédio para dormir e ficar no celular, ficar preocupado, ficar agitado, ficar brigando, ficar num som alto, ficar todo cheio de estímulo, esse remédio não vai fazer efeito, a menos que ele seja na veia, né? Então, você vai tomar um remédio e precisa dar uma força para o remédio, precisa fechar o olho, precisa concentrar, precisa apagar a luz para que aquele remédio faça efeito. Então, até a própria medicação, quem opta por ela e não faz nada para ajudar o remédio a ajudá-lo, está perdendo. Me ajuda a te ajudar, né? Está jogando a química para dentro e que poderia ser muito mais bem utilizada. Perfeito, Simone. Carol, pode falar, vai lá, Carol. Eu queria falar sobre essa questão da anotação das atividades ali diárias, porque eu fico pensando nas pessoas que não conseguem ter autodisciplina. O que você acha, Simone? Porque assim, eu acho que principalmente nesse momento tem muita gente reclamando disso, né? Ah, eu disse que estudaria mais. Ah, eu disse que faria atividade física. No meu caso, eu disse que subiria e desceria as escadas do prédio todos os dias. E às vezes a gente Carol, não consegue. Foi um combinado aqui no Supremo Cast, você e o Chico. Hoje é o dia de abrir o coração.
Então, Fiquei chateado. mais uma vez. Ô, Carol, Abri eu meu concordo coração mais plenamente uma vez. eu concordo plenamente com o que você falou. E na live que eu fiz com a Simone, né, Simone? Acho que foi na primeira ou segunda semana de isolamento, eu chamei Simone e vem aqui, vamos fazer uma live. Foi uma live no domingo à noite, que bombou, foi muito legal. Tá até no YouTube, para quem quiser assistir, tá lá Bruno Zampieri e Simone de Molinari no YouTube, viu, Simone? Tá a nossa live lá fantástica. E a Simone falou uma coisa lá que eu gravei e estou pensando muito nela até hoje aí, já que já temos 17 semanas de isolamento nesse momento. Que é criar as novas rotinas, não foi isso que você falou, Simone? Eu lembro direitinho. Exatamente. A importância de se criar as novas rotinas. Exatamente. Para criar novas rotinas, a gente precisa ser guiado por um senso interno de responsabilidade. E isso é muito difícil porque a gente costuma precisar de um contexto externo para você conseguir fazer aquilo. Quantas pessoas falam assim comigo? Eu quero arrumar um parceiro afetivo, uma parceira afetiva para me ajudar a malhar, para me ajudar a fazer isso. Por quê? Porque tendo uma outra pessoa fica mais fácil, mas mal sabe a pessoa que a saída é para dentro, né? Então não adianta ficar esperando, eu estou trabalhando em casa. Mas eu não consigo fazer as coisas, eu vou deixando tudo para a última hora. Essa autodisciplina é um momento ideal para a gente desenvolver isso, porque somos nós por nós mesmos. Então, trabalhar em casa é uma corda para você se enforcar, né? Você pode ficar fazendo hora e deixar tudo para a última hora, ou você pode criar essa rotina e colocar o seu exercício físico, a sua condição. Gente, nada é desculpa. As pessoas estão malhando dentro de casa, arredando o móvel, a cadeira e se exercitando. Mas para isso tem que ter autodisciplina. Você, Bruno, está fazendo isso? Total, eu não vivo, Simone, sem atividade física. Eu faço atividade física desde 4 anos de idade. O primeiro campeonato que eu disputei, eu tinha 5 anos. Então, eu não vivo nunca sem atividade física, eu não consigo. Eu acho que um dos meus maiores pesadelos, Simone, abrindo o coração aqui, é um dia eu não poder mais fazer atividade física, sabia? Isso passa sempre na minha cabeça, isso. Olha, Bruno, a partir de agora, você está proibido de fazer qualquer tipo de atividade física durante um ano. Eu vou surtar, cara. Eu preciso colocar meu corpo, precisa colocar uma música alta, colocar um podcast. É um momento ali de meditar, entendeu, cara? De cuidar só de mim, concentrar no movimento que eu estiver fazendo, fazer um esporte. Eu preciso disso, né? Igual o Chico precisa de jogar, eu preciso de exercitar. Exatamente. Primeiro que eu tô fazendo atividade física ultimamente. Boa, garoto. Eu tô subindo e descendo escada e eu também estou fazendo atividades anaeróbicas com mochilas e livros. Eu criei lá, lembrando alguns exercícios da academia. E, justamente reiterando essa fala, a gente precisa também compreender, para criar esses processos anti-ansiedade, compreender os nossos limites, né? Uma coisa que vem falando nesse cast, a gente bate sempre na tecla aqui, né? Saber até em que momento eu posso produzir, portanto precisa de autodisciplina, e em que momento eu simplesmente não consigo mais, por causa de todas as externalidades ou internalidades que me impedem naquele momento, e eu preciso de uma dose de escapismo. Você com seus exercícios e eu justamente com os meus jogos e com meus livros. E isso também é saúde mental. Ou discorda, Simone? É importante, porque, veja bem, o fato de estarmos falando um pouquinho da nossa particularidade da gente, eu acho isso muito benéfico, muito positivo, além de catártico, né? Sim. Por quê? Por que antes a gente fez aquele número de mulher e homem, né? A depressão masculina ali escamoteada, poeira debaixo do tapete. Vocês já repararam que a mulher tem mais facilidade de falar dos seus problemas do que os homens? Então, a fala aí está muito atrelada à cura, porque é curativo esse processo, né? A logoterapia. Então, eu
tenho aqui um número meio não muito comum, 70% do meu público é masculino. Então, é interessante porque isso mostra que o homem está fazendo terapia, que o homem está saindo deste preconceito ou sem entrar no mérito da questão, né, desse machismo de que eu não posso adoecer, porque o machismo, que é muito condenado aí, muito falado, ele, no meu ponto de vista, ele mais oprime do que dá direitos ao homem, porque ele não permite o homem chorar, o homem adoecer, o homem falir, o homem falhar sexualmente, nada, é assim, é muito estreito a tolerância, ele com ele mesmo, tanto é que tem aí, tem a disfunção erétil hormonal e tem a disfunção erétil, a mais comum, a psicogênica, a que deriva da ansiedade, e as pessoas vêm tratar isso, por quê? Porque não conseguem mais estar lidando com tanta pressão. Então, esse fato da gente conseguir falar com mais naturalidade das nossas fragilidades, porque esconder fragilidade não deixa ninguém forte, não, gente. Isso é um equívoco. Eu concordo, assim, 100% com você, Simone. Eu acho que não é o tema desse episódio, a gente até trabalhou isso no tema de feminismo, mas eu concordo plenamente com o machismo, essa ideia do macho que vai oprimir, etc., ele é um gatilho terrível de inibição ao autodesenvolvimento. Eu vejo os meus amigos mais machistas são os menos evoluídos do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, sabe? Acho que o machismo, na verdade, ele é uma grande capa protetora de uma série de questões mal resolvidas. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Impede a pessoa de acessar a própria essência. Sim. Você não sabe quem você é e quem você aprendeu a ser. Olha que triste você não conseguir diferenciar aquilo que você sente daquilo que você te obrigaram a sentir. Perfeito. E isso, para um quadro depressivo, é uma combinação explosiva, porque poeira debaixo do tapete. E aí, quando eu recebo alguém aqui, né, falando de homem, a pessoa já fala assim: Simone, eu estou no fundo do poço, me ajuda. Eu estou escondendo isso porque eu tenho 2 filhos, eu não posso contar para ninguém. A minha esposa já passa um perrengue danado cuidando das crianças, eu não posso levar mais esse problema para ela. Meu pai e minha mãe estão muito velhos, eu não posso levar isso para ele. Eu fui falar com um amigo, o amigo falou: deixa de ser fresco, cara, vão tomar uma que isso passa. Eu não pude falar com um amigo. E aí, corre aqui e vem pedir um socorro, pelo amor de Deus, porque já não está aguentando mais. Então, realmente aí a gente precisa jogar isso aí para quem estiver ouvindo, se identificando, se atentar para esse tipo de coisa. Perfeito, Simone, até porque a maior parte dos nossos ouvintes são mulheres, e eu vejo que tem muita mulher que admite relacionamentos abusivos exatamente porque o parceiro não tem a mínima predisposição de se autoconhecer e de querer evoluir e de querer ser alguém melhor. Né, Carol? Não sei se você tem a mesma opinião. Exato. Eu tenho a mesma opinião, assim, certifique da fé, porque o machismo, ele é estrutural, e por ser estrutural, ele oprime mulheres e homens também. Às vezes a gente acha que o machismo oprime apenas mulheres, claro, em sua grande maioria, sim, mas os homens também sofrem muito com isso, e justamente por serem machistas, eles não conseguem nem reconhecer que o machismo também os oprime. Então, exatamente, construir muito isso. Perfeito, Carol. Ô, Simone, e você fez o teste de ansiedade, eu fiquei curioso aí. Parece que você guardou um outro teste aí desses temas que a gente está tratando, né? Eu estou até com medo aqui, já vou pegar meu gabarito se tiver outro teste. Mas, meu Deus do céu, mas vamos lá. Né? Seja o que Deus quiser, Carol. Eu amo testes. Pois é, então eu quero deixar aqui novamente ressaltado que o teste, na verdade,
não está testando, ele está sinalizando, né? Não é a partir desse teste, ele não confere nenhum tipo de diagnóstico, é uma ilustração, é para ilustrar todo o assunto, exatamente. Sinalizador. E aí, galera, rapidinho. Simone, quem está ouvindo agora vai enviar esse episódio para todos os amigos que precisam passar por esse teste. Então, manda aí no grupo do WhatsApp, manda aí no Instagram, manda nas redes sociais em geral, manda aí para os amigos para você fazer esse teste. Manda para o seu namorado, manda para sua esposa, manda para o seu parceiro afetivo, manda para quem você quiser esse teste agora. Vai, Simone, estou preparado. Vai, vamos lá. Então, vamos lá. Não estou muito preparada, não, mas tudo bem. Não, olha só, vamos começar. A gente iria, trouxemos aqui para falar sobre ansiedade, sobre depressão, e aí eu fiz o teste sobre ansiedade e fiz o teste sobre depressão. Eu espero que o número de vocês no teste de depressão não seja tal qual da ansiedade, né? Vamos lá. Também é um teste simplesinho, feito de sim ou não, tem um pouquinho mais de perguntas, mas é bem curtinho e dá para contar no dedo também. Vamos lá, então. Bora. Você se sente com uma irritabilidade excessiva? 2. Sejam honestos. Você se pega constantemente com mau humor? Sim ou não? 3. Você tem sensação de desânimo e tristeza constante? Sim ou não? 4. Há nos seus pensamentos uma tendência, uma predominância de pensamentos negativos? Sim ou não? 5. Você está com alteração de apetite, ou com uma inapetência, uma perda de apetite, ou uma comilança exagerada? A Carol começou a rir. O olhar da Carol, para quem está no YouTube, foi ótimo. A Carol estava respondendo, ela fez assim, ó. Oi? 6. Você sente uma falta de energia para começar uma ação? 7. Não podemos tirar por base agora, né? Você tem uma tendência ao isolamento social, então é olhar o seu comportamento como um todo, porque agora o isolamento social está compulsório, né? 8. Você faz uso de álcool, drogas ou tranquilizantes para atenuar a sensação de angústia? 9. Você tem um desinteresse ou uma perda de prazer por atividades que antes te davam prazer e eram interessantes? E não estou falando também de maturidade, né? Porque muita coisa ficou pelo caminho. Estou dizendo aquela coisa que te conferia prazer e que agora não faz a mínima diferença para você por puro perda de ânimo. 10. Uma desesperança e um descontentamento perante a vida, uma frustração perante a vida. 11. 11? Mais um, tem mais 2, na verdade. Você tem presença de insônia ou hipersonia, mas não fazendo parte já do seu histórico, né? É um evento que se acrescentou. E 12. Você se percebe com uma desmotivação, de uma maneira geral, para estudo, para trabalho, para eventos. Você se sente desmotivado, chegando a acreditar que é tudo uma grande bobagem? Para que eu vou fazer isso? É uma bobagem. Boas perguntas. Agora começa você, Carol, com a resposta aí.
O meu deu 4 sims. 1, 2, 3, Chico. 4. 4 sims. Chico. O meu deu 10 sims e 2 nãos. O meu deu 2 sims e 10 nãos. O contrário do Chico. Chico, nós somos Muito bem. antagônicos, cara. Antagônicos. Não, mas já sabíamos disso. É. E Yang aqui. Mas na ansiedade a gente é parecido. Cara. Resultado, Na ansiedade, sim. É verdade. É verdade. É verdade. o resultado, o gabarito seria até 5 considerado tolerável. Até 5 o Acima quê? de- Não? Até 5 sims. Sims. Tá. Sims. Acima de 5, tá aí o sinal amarelo aceso na alta. Acima de 8, grave, e acima de 10, gravíssimo. Não foi acima de 10. Foi um 10 assim. Tá ali, ó. Entre grave e Porque acima gravíssimo, de eu consigo 10 está trabalhar. quase preenchendo todos os critérios, né? Está quase dando sim para Ah, tudo. Quase dando assim para tudo. É. Eu não tenho... Chico, você viu como é que a sua fala do começo do episódio foi fundamental, cara, para que a galera agora entendesse. Agora foi. Não, mas ele Tá falou vendo? no É episódio, tá vendo, cara? Não, o pessoal vai falar assim, Exatamente. mas como assim? Do nada isso? Ninguém É aquela entendeu. fala do Chico, cara, porque ele já sabia que ia ter esse teste, por isso que ele já se antecipou. É, né? Para poder justificar, né? Para não, vamos lá e Para não tal. causar impacto. Para não causar impacto, exatamente. Agora é importante. Pode falar, Carol. Não, só uma observação, gente. Eu tenho comido tanto nesses últimos meses que, meu Deus do céu. Esse foi Eu o meu não tenho não. ideia. Esse foi o meu não, um dos meus não. Eu nunca tive problema Sério? com apetite, Nossa Também Senhora. não. muito, nem comer Só pouco, Jesus na causa, viu? não. Tem que subir escada, Agora é Carol, senão- importante, gente, Verdade. para quem ouviu, fez o teste, para quem se identificou com muita coisa que a gente falou, é importante a gente pontuar que é o seguinte: a pessoa que deu aí nesse sinalizador, que se identificou, ela não está condenada a viver com esse fardo para o resto da vida. Ela tem muitas coisas a serem feitas no sentido de melhorar a vida, e buscar esta melhora faz parte da melhora. Então, Claro. só do indivíduo já está indo. Eu vejo as pessoas que vêm aqui no consultório, eu adoro, algumas falam assim, ô, horinha boa, viu? É. Nossa Senhora, é só para mim. É só para mim. Mas... Então, só o fato de você vir, tirar 1 hora para falar de si, alguém te escutar, você conseguir organizar as ideias que estavam em pensamento, porque a nossa capacidade de imaginar sempre vai ser superior à realidade, para melhor ou para pior. Na hora que você verbaliza, você organiza aquilo ali para uma futura execução. Então, a cura vem através da fala. Então, é muito importante a gente ir atrás desta melhora de vida, né? Porque ninguém merece viver com o peso da depressão e ansiedade. Exatamente. E sem falar que nesse momento também, coletivo que a gente está vivendo, algumas dessas tensões se afloram muito mais, né? E acredito que nesse momento de isolamento, uma desregulação do sono deve ser razoavelmente comum, uma certa irritabilidade e desesperança também acometem muitas pessoas e tudo mais. E por isso, como você falou, né, nesse momento, e avaliando todas essas questões, é sempre bom você pensar em um momento anterior a tudo isso e ter a consciência de que você vai voltar ao seu equilíbrio psicológico e que você pode administrar todos esses fatores através de uma série de gatilhos mentais e de buscar vontade e prazer no dia a dia para conseguir levar a vida, na verdade. É isso aí, Chico. E, Simone, isso que você falou é fundamental, né? Olha que episódio foda que a gente está entregando para os nossos ouvintes, porque se esse episódio já for uma luz, uma mola propulsora para a pessoa gerar um pouco mais de autoconhecimento a partir desses testes,
a gerar um pouco mais de reflexão a partir de tudo que a gente está compartilhando aqui, inclusive abrindo, né, as nossas caixas pretas aqui também parcialmente. Se isso já for um episódio que serviu para alguns ouvintes entenderem o quanto uma terapia é boa para a nossa vida, né? O quanto que o caminho muitas vezes não é medicação. Eu vejo muito aluno, eu fico muito preocupado com isso, honestamente. Muito aluno se medicando para poder concentrar, se medicando para poder dormir menos, tomando medicamento para uma série de coisas que... Eu sou muito natureba, né? Eu odeio medicamento. Mas, lógico, tem situações que o medicamento é preciso, mas, às vezes, tomando medicamentos e medicações para ter um desempenho melhor, quando aquilo não era minimamente necessário. O que era necessário era um equilíbrio da vida, né? Então, esse episódio, para mim, já é um dos meus favoritos ever, né, Chiquinho? Não sei se você concorda comigo para a gente caminhar para o fim, cara. Acho que sim, acho que o que a Simone falou é um pouco catártico também, né? Falar de todas essas coisas e sei lá, não precisar vestir nenhuma máscara e nem me considerar incomum ou inadequado por ter algumas aflições psíquicas que muitas pessoas têm e com as quais a gente precisa levar a vida e caminhar apesar de tudo. Quantos alunos, né, Carol, mandam mensagem pra gente? Eu recebo muito textão, sabe, Simone? Que eu vejo que a pessoa... Nossa, eu já perdi as contas de quantos alunos eu já falei. Cara, minha amiga, assim, já pensou em fazer uma terapia? Porque você tá me narrando tanta coisa da sua vida aqui e você nem me conhece, cara. Então você está tentando se curar, às vezes, pela fala com um professor, né? Nesse processo de cura pela fala que a Simone falou aí, né, Chico? Às vezes, em hora H, Simone, chega a gente chorando pra gente aos prantos, assim, e você fica ali assim... Inclusive, né, Chico, a Simone vai começar em hora H com a gente, tá? Eu vou contratar o final de semana da Simone, ela vai viajar o Brasil inteiro com a gente, porque na hora que começar esse processo do aluno chorar na minha frente... Vai ser show de bola. bola. O que eu faço, Carol? Eu vou falar assim, olha, tá vendo aquela pessoa ali simpática, maravilhosa, que tá rindo ali e dando abraços e conselhos, e Thiago... Ela é a Simone, né? Nós vamos fazer um divã lá no cantinho do auditório, vai ser fantástico, hein, Carol? Eu apoio Simone Demolinato no Hora H do Supremo. Já topei. E eu acho muito bacana a gente falar disso nesse momento e frisar para os nossos ouvintes que esse é o momento de a gente praticar o autoconhecimento. Então, como a gente está isolado, todo mundo em casa, sem contato externo, às vezes parar um tempinho o que a gente está fazendo, respirar e olhar para dentro é muito importante, né? Eu acho que eu evolui muito nesses últimos meses, de verdade, inclusive conhecendo limites que eu nem sabia que tinha. Então, eu penso assim, como você falou, Bruna, eu já sei o que me dá o gatilho da ansiedade, então eu já paro. Eu comecei a me autoconhecer nesse ponto. Então, acho isso extremamente importante, a gente parar, respirar e procurar ajuda, uma terapia, isso é essencial. E sobre medicamentos, eu vou abrir meu coração mais uma vez. Depois que eu me formei, eu comecei a tomar remédio para concentração. Eu tomei por um tempo e todo mundo falava comigo, não toma isso não. Todo mundo assim, né? Pessoas que estavam próximas a mim, meus familiares, não toma isso não, você consegue se concentrar, você não precisa disso. Mas, por outro lado, eu tinha aquela autocobrança e até um imediatismo. Eu não entendia, muitas vezes, que tudo era um processo, e hoje eu já entendo isso perfeitamente, e eu achava que eu precisava me concentrar, e muitas vezes me comparando com algumas pessoas que demonstram ter um sucesso e até pensando naquelas fórmulas mágicas, sabe? Quando você entra na internet e vê lá, fórmula mágica para fazer tal coisa, para passar, para ter sucesso. Então, eu era bombardeada com aquilo tudo, eu não tinha noção do estudo para concurso público e eu falei, não, eu preciso tomar esse remédio porque eu preciso me concentrar, eu tenho que estudar, eu tenho que cumprir minha meta, que é X. E isso me prejudicou muito. Eu aprendi, tomei por uns meses, por uns bons meses, e eu aprendi que isso não era o que eu devia fazer. E aí eu procurei um médico, um outro médico depois, que não foi o que me receitou, e falou comigo que eu precisava ter uma vida equilibrada, que é isso que a gente sempre fala aqui no SupremoCast. E aí eu comecei a fazer atividade física, comecei a ler outras coisas fora do direito, até para ter uma
momento mais leve um pouco. E hoje eu já tenho essa percepção totalmente diferente. Então, é o meu recado para os ouvintes que estudam para concursos e que estão até na graduação também, que eu sei que a gente tem muito ouvinte que ainda está na faculdade. Entender que tudo é um processo e, como o Chiquinho falou também, ter o prazer no processo. Isso é muito importante. E se conhecer. Usem esse tempo, esse isolamento social para isso. Tenho certeza que a gente pode sair muito melhor do que a gente entrou. Basta a gente, de fato, querer. É isso, Carol. Nosso lema é sair mais forte dessa pandemia. É isso. Então, agora vamos à Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe na nossa Dica Suprema de hoje? Que episódio maravilhoso! Vamos lá, Bruno. 2 dicas rápidas e correlatas. A primeira, vou só fazer um comentário rápido sobre, não vou descrever, porque um vídeo foi muito importante para mim, não vou descrevê-lo, senão até eu vou começar a chorar. É um vídeo que está no canal do YouTube da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Ele se chama Eu Tenho um Cachorro Preto Chamado Depressão. I have a black dog called depression. Nunca vi, Se você legal? quer saber o que é, assista o vídeo. Assista o vídeo, só isso. Voltando, então, a minha segunda dica vai ser sobre um filme que é sobre saúde mental e desigualdade social, chamado Coringa, feito pelo Joaquin Phoenix, e que saiu no ano passado e rendeu o Oscar de melhor ator para o Joaquin Phoenix. É um excelente filme também sobre saúde mental e em determinado momento ele fala o que a Simone disse hoje, né? Uma das falas dele é que a coisa mais difícil de ter uma doença mental é que as pessoas querem que você sempre cobram de você que você se comporte como se não tivesse. E com as outras doenças é o contrário, né? Se você é hipertenso, as pessoas cobram de você. Tem que tomar remédio para hipertensão. Você não pode comer isso. Se você é diabético, você não pode comer açúcar. Não, você tem que tomar insulina todo dia. Agora, se você tem um transtorno mental, é o contrário. Sai dessa. Que o quê? Vai ficar tomando remédio? Não, você é maior que isso. Assim, as pessoas precisam compreender que saúde mental é uma faceta importante da saúde. E essas 2 dicas falam muito sobre isso. Excelente, vou ver esse vídeo da OMS hoje. Carol, sua dica suprema, minha amiga. Só uma observação, eu sou apaixonada por esse filme do Coringa. Apaixonada. Vou assistir de novo, inclusive. A minha dica de hoje é uma série de 2012, salvo engano, e está disponível no Globoplay. É Sessão de Terapia. Opa! Uma série muito legal. Já viu, mesmo. Simone? Já. É muito boa. É dirigida pelo Selton Mello e já está na 4ª temporada. Da primeira à terceira é um outro ator que faz o terapeuta. E na 4ª temporada o Selton Mello, além de dirigir, também atua nesse papel, né? E assim, é uma série que se passa num consultório de um terapeuta e as pessoas vão até ele para desabafar, contar seus dramas. E assim, é uma série muito, muito legal. Não posso falar mais, senão vou dar spoiler, mas é um drama muito bacana. Ótimo. Simone, o que você trouxe para a gente? Dica suprema. Já vou anotar aqui. Dica da Simone, eu tenho que... Pois é. Eu vou ser sucinta na minha dica. Eu trouxe um livro, né, para indicar, que é do autor Andrew Salomon. Chama-se O Demônio do Meio-Dia. Esse livro é maravilhoso, é um livro que é um tratado sobre depressão e até é escrito por um jornalista investigativo, então a linguagem é muito acessível e vale a pena porque os capítulos são maravilhosos, a história parte da própria história dele e é um livro assim que eu aprendi demais nesse livro e que eu já li mais de uma vez e cada vez que eu leio eu vejo, poxa vida, que coisa impactante. Queria também deixar, já que a Carol falou assim, você é convidada, pode dar mais de uma dica, e aí eu me vali dessa fala da Carol e trouxe 2 frases da filosofia, uma em relação à ansiedade e a outra em relação à depressão. E são frases que eu gosto muito. A primeira é a filosofia de Epiteto. Devemos nos ocupar
só daquilo que eu tenho controle, na medida que acontece. Então, além de eu me ocupar só com o que eu tenho controle, eu tenho que esperar a coisa acontecer para eu resolver a situação. Então, fica aí para os ansiosos que querem resolver o que está por vir em 2080. Fica aí essa frase. E a outra, um filósofo francês, que é em relação à depressão, que ele fala o seguinte, veja só que interessante. A vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum. Perfeito. Boa. Sensacional. Então, quando a gente se deparar aí com a falta de sentido, dê um sentido, dê algum. Perfeito. A minha dica hoje é bem simples. Em 2001, eu estudava para concurso e o meu professor de judô à época, que hoje é quem comanda o Instituto Arrasta, Chico, Carol, que vocês conhecem bem, que a gente ajuda bastante, que cuida, Simone, de 350 crianças carentes através da prática do judô. Já é o segundo clube de judô do estado de Minas Gerais, ficando apenas atrás do Minas Tênis Clube. É um cara que a gente tem que trazer aqui, porque é um cara muito sábio. O André, ele chegou para mim e falou assim, Bruninho, você está estudando para concurso, cara? Você está disputando campeonato de judô? Faz yoga. Oi? Faz yoga. Toma aqui o cartão, procura essa pessoa. E desde 2001, acho que o Chico nem sabe disso, né? Eu sempre fiz yoga. Em períodos intercalados na minha vida, eu sempre fiz yoga. Imagina você Agora, fazendo yoga. Eu fiz muito tempo, cara. Fiz quando eu morei no Rio, fiz quando eu voltei para Belo Horizonte, fiz na minha época de concurseiro. Yoga é uma coisa que sempre me ajudou demais, porque me ensinou a respirar. Então, antes de um hora H, eu respiro bastante. Antes de uma palestra importante, como eu dei ano passado em Portugal, eu fiz várias respirações profundas que a yoga me ensinou. Às vezes, antes de cumprir um mandado pela polícia, mandados que eram mais delicados e sensíveis contra o tráfico de drogas, a área que eu trabalhei muito tempo, como vocês sabem, eu usava muita respiração para atirar, né, em treinamentos de tiro. Então, yoga, assim, cara, ela mudou meu jeito de ser. Então, a dica para quem é concurseiro, eu já dei essa dica para vários alunos. Pratique yoga. Ela vai diminuir sua ansiedade, vai aumentar seu grau de concentração, vai mexer com partes do seu corpo, com glândulas, com hormônios. Eu acho uma prática muito boa de se ter, porque mescla atividade física com essa questão mental, de saúde mental, que é muito bom. Não sei se a Simone já fez ou já faz. Já, Ashtanga. Sensacional. Eu acho uma prática simples, bacana, que você só precisa ter um tapetinho em casa depois que você aprende, para você ter a disciplina e fazer. E hoje tem muita gente fazendo yoga pela internet, né? Com aulas online também. A yoga já foi para aulas online. Acessível. Super acessível. Normalmente não é um custo alto, né? Concurseiro tem uma dificuldade de grana. Então, essa é a minha dica suprema de hoje, inovando, né, Chico? Não é nem série, nem filme, nem livro. Poderia indicar o Longe da Árvore, do Andrew Salomon também, que eu já li, que é fantástico, também Longe da Árvore. Mas já até indiquei, eu acho, há muito tempo atrás aqui no podcast, mas a minha dica de hoje é pratique yoga. Bom, que episódio fantástico esse 42º. Simone, eu queria agradecer o carinho que você sempre trata a gente aqui do Supremo. Saiba que você já é do time, tá bom? E o convite que eu fiz hoje é um convite verdadeiro. Assim que a gente voltar a ter eventos presenciais, eu quero negociar a sua presença, porque eu acho que vai agregar demais ao espírito e à cultura do Supremo no trato com os nossos alunos. Muito obrigado pelo carinho de ter aceito mais uma vez o convite para participar desse episódio do Supremo Cast. Eu que fico muito feliz, agradecida de ser convidada por esse time aí de calibre que eu admiro. Estou sempre ouvindo os podcasts aí e é sempre surpreendente no tema, né? Gosto muito, sou ouvinte, quando eu participo eu fico mais feliz ainda, então estou aqui, que eu puder contribuir, contem comigo. E sigam a Simone De Molinari no Instagram e nas demais redes sociais, @SimoneDeMolinari. Sigam Isso ela lá aí. E se você gostou desse episódio, marque ela para ela ver como o Supremo Cast é ouvido, gente. Porque vocês marcam ela vem mais quando eu convido, entendeu? Vamos fazer isso.
Isso mesmo, eu estou no Instagram, Simone Demolinari, no Twitter, S Demolinari, no Facebook. Só digitar lá que encontra os meus contatos, toda forma de chegar a mim. A internet hoje é só digitar o nome que você tem toda a ficha da pessoa lá, né? Sim, sim. Chico? Bom, só tenho a agradecer por esse episódio sensacional, por esse momento também terapêutico, de falar um pouco sobre os nossos demônios. E parabéns pela coragem, cara. Parabéns pela coragem. Fiquei muito feliz. Obrigado. E de permitir que os nossos ouvintes e alunos tenham esse senso de empatia e também de se enxergar um pouco, né, nessas pessoas à sua volta, pessoas que normalmente eles ouvem sempre e percebem agora que são exatamente como ele. É isso aí. Bom demais. Carol? Estou muito feliz com esse episódio. Mais uma vez a Simone falando e a gente aprendendo tanto. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão amar esse episódio, assim como gostaram muito do primeiro que você participou, que é o Hábito de Adiar a Própria Vida. Quem não escutou ainda, corre lá, episódio 21. E eu não sei se já comentei com vocês, mas tem uma amiga que é apaixonada pela Simone. Ela já falava da Simone comigo na faculdade, olha só. É a Malu. Ela é fã da Simone. E assim que o episódio sair, eu vou falar para ela, Malu, que, ó, escuta esse episódio, porque é para você também. E é isso, Simone, muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Você é maravilhosa. Toda vez que você fala, eu aprendo muito e tomo umas porradas também, mas isso é bom pra gente. Dá vontade de trazer a Simone. Dá vontade de trazer a Simone para ser apresentadora aqui do cast com a gente. Oi, gente, ó, eu fico lisonjeadíssima. Muito obrigada. E, Carol, você que narrou aí, que ficou ansiosa para o episódio, então agora você pega essa fala aí. Você ficou entusiasmada. Isso. Ótimo. Vou usar essa palavra. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado, Simone. Tchau. Obrigada, Bruno. Tchau, Carol, Chiquinho.